Então, bom dia. O meu nome é Pedro Florencio, sou professor aqui na casa, estamos na nova FCSH, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Avenida de Berna. Ao meu lado está o Miguel Valverde, que é um dos diretores do Festival Indie Lisboa, que começa agora a 28 de Abril e decorre até 8 de Maio. Se virem por aí cadernetas deste tipo, já sabem que nelas podem encontrar o programa físico, muito bem ordenado e elaborado, ou seja, é uma leitura agradável. Recomendo o suporte físico que adquiri hoje, porque apesar de estar tudo disponível na net, como já é costume. Bom, e nós estamos hoje aqui a convite da nova FCSH para promover, no fundo, destacar, fazer alguns destaques do programa deste ano do Indie Lisboa, junto da comunidade de estudantes FCSH. E nesse sentido é um luxo poder contar com o Miguel, que se disponibilizou no meio do que devem imaginar ser uma grande tempestade de acontecimentos, preparar estes festivais, estar a dias do início do festival. No meio desta tempestade o Miguel conseguiu arranjar alguma disponibilidade para vir. E espera-nos aqui, no fundo, uma breve conversa que estamos a transmitir em live. Devo já dizer, eu e o Miguel temos um responsável pela transmissão atrás da câmara que assegura ou deve assegurar os problemas técnicos. Nós somos inaptos nesta matéria. Por nós vamos fazer a nossa parte, que é conversar um pouco informalmente, e depois esta transmissão estará também disponível online, portanto ficará a gravação à partida, esperemos sem nenhum sobressalto técnico. Portanto, agora é aqui uma conversa, no fundo, sobre alguns destaques do programa. Eu há algumas coisas que gostaria de dizer sobre alguns filmes em particular, sobre os quais sei mais algumas coisas. Mas, Miguel, começaria por perguntar... isto são muitas secções. É o 19º ano, né? Portanto, para o ano são 20 anos de festival. O que é que distingue este ano de todos os outros? Bom, antes de mais, bom dia a todos que decidiram estar a ouvir-nos. Muito obrigado também aqui à Faculdade por nos convidar para estar aqui e obrigado, Pedro, também por estares aqui à conversa connosco. Bom, assim, eu fundei este festival com o Nuno e com o Rui precisamente em 2004. E tem sido uma jornada muito interessante chegar até aqui, porque eu sinto-me um bocado, às vezes, como uma espécie de um arquivista que tem uma memória. Como eu estudei Direito, há uma característica que me pontua, que é: eu tenho uma muito boa memória. O que quer dizer que, às vezes, lembro-me de filmes de edições de 2004, 2008 ou de 2011, e que fazem com que, às vezes, na conversa eu me esqueça que são filmes que eu vi há 10 anos ou há 15, quando tenho a sensação de que vi ontem ou poucos dias antes. E isto faz com que, pensar neste percurso de há 9 anos e como é que chegamos aqui, eu hoje tenho um gosto muito diferente daquilo que tinha em 2004, embora sinto um imenso orgulho pensar que nós este ano temos uma competição com 11 filmes de que todos gostamos muito, mas que a primeira edição do festival ganhou um filme chamado Le Monde Vivant, de Eugène Green, que ainda hoje... Estás a falar da competição internacional. Da competição internacional, que ainda hoje é um dos meus filmes preferidos de sempre da história de cinema. O Eugène Green é um autor como há poucos, no sentido da responsabilidade da palavra, do tratamento do plano. Inclusivamente, alguém perguntava, creio que no público, perguntavam-me aqui no Jornal Público há uns dias, se esta era a emissão mais política de sempre, e eu lembrei precisamente do filme do Eugène Green, em que o que é que pode haver de mais político quando um ogre que não está presente no filme é o responsável por todas as guerras e por todas as coisas que estão a acontecer. Portanto, se calhar já aí, de uma forma, se calhar numa metáfora elaborada, nós estávamos a falar a mesma coisa que estamos a falar hoje em dia.
E por isso é que chegarmos aqui e temos um filme chamado Unrest, que é um filme suíço, Na competição internacional, que é sobre um grupo de anarquistas numa fábrica de relojoaria na Suíça do final do século XIX, é algo que eu acho que faz um diálogo super interessante com este filme do Eugene Green nesta primeira edição, sendo que onde no filme do Eugene Green 4 personagens encontravam-se e desencontravam-se, neste filme eles cantam, dançam, há relações que se estabelecem como nesse primeiro filme e, portanto, quando tu tens uma perspectiva histórica, se calhar tu tens a sensação, ou pelo menos eu tenho a sensação, de que nós andamos um bocadinho à volta do mesmo. Não no sentido de copiar os filmes, ou os mesmos filmes, mas há um espírito qualquer autoral, um espírito de filmes militantes, um espírito de acreditar que o nome que não é conhecido naquela altura, independentemente de ser mais conhecido ou menos conhecido, se nós acreditamos no filme, para nós isso é o mais importante. E esse espírito eu acho que ele se manteve, se mantém. Chegamos a esta 19ª edição sempre com uma vontade redobrada de descobrir novos autores, descobrir novos filmes, descobrir novas tendências. Portanto, há uma continuidade, dirias, desde o primeiro ano do festival até hoje, até de descoberta da parte da equipa de programação, da autodescoberta, não é? Exatamente, sendo que a equipa foi mudando muito e, portanto, Claro, ou seja, claro. nós estamos a falar em nome de uma equipa que hoje é muito mais larga do que era ao início, mas acredito que esse espírito se foi contaminando. Eu não penso da mesma maneira como pensava naquela altura e ainda bem, porque esse é o resultado de um esforço conjunto. E tu, das muitas secções que têm, dirias que então que a competição internacional, até por ser uma seleção de filmes mais atuais, ou próximos do nosso ano atual, é que dá uma resposta também mais política ao presente inquestionavelmente, né? Ou seja, de todas dirias que isso é um motivo que vocês notam que trabalham ou que aparece nas várias secções, ou se tivesses que destacar uma que procura dar respostas ao presente, é a competição internacional? Olha que não consigo responder essa resposta assim, porque eu acho que, por exemplo, a competição nacional e os cineastas portugueses, eu acho que têm uma capacidade rara de conseguir falar do momento presente, mesmo quando as histórias se passam completamente, ou são contadas de forma, seja do ponto de vista narrativo, como a Rita Azevedo Gomes faz um filme a sair dentro da pandemia, a sair de uma pandemia, com pandemia como ponto de fundo, ou quando o Manuel Mozos, na realidade, faz uma espécie de um Ruínas 2, em que volta aos lugares que ele não tinha filmado da primeira vez e constrói, a partir da ideia de um muro ou de sítios inacessíveis, ele constrói uma ideia de que nós não conhecemos toda a verdade. Eu acho que são tão políticos quanto aqueles que estão selecionados. Ou quando pronto, eu agora passaste para a competição nacional, que é aquela de que eu estou mais ciente e que na verdade mais me interessa sempre, todos os anos no Indie, que há que destacar que é a primeira competição é a competição com mais filmes portugueses, não é? São cerca de 9. 9, exatamente. Ou seja, não é só a questão de haver muito para onde escolher, é de haver muito bom para ver, né? A propósito desta questão política, tenho que destacar o Frágil, do Pedro Henrique, que também é um filme de celebração do viver em comum, do dançar em comum, tendo em conta os 2 anos porque passámos, claro, né? Do dançar uns com os outros, quero dizer. Claro. Ou, por exemplo, o Mário Seco em Chamas, que faz a dobradinha da competição internacional e da nacional, porque na realidade junta um cineasta brasileiro e uma cineasta portuguesa, portanto fazia sentido para nós estar nos dois. O Adrilei Queiroz e a Joana Pimenta. Exatamente. Ou seja, é um filme em que na Ceilândia de hoje em dia, na Ceilândia do Bolsonaro, de repente há umas mulheres ex-presidiárias que acabam por retirar o petróleo às grandes companhias e têm um negócio caseiro de transformação do petróleo em gasolina e vendem gasolina de maneira a poderem, as pessoas que não têm acesso a comprar a gasolina porque ela está muito cara, eles poderem baixar os preços e poderem fazer com que as pessoas possam ter a gasolina para poder se movimentar, que é uma questão, o Brasil, com o espaço que tem, precisa mesmo desse espaço.
assim, estas mulheres, não só o tema são, todas as protagonistas são mulheres, como elas têm uma evidência que, nas grandes questões que se discutem hoje em dia, as mulheres negras, que são estas as protagonistas do filme, na prática, nós estamos a falar de um movimento político que nasce um pouco deste cinema que é feito à margem no Brasil, da Globo e de toda esta, digamos assim, do cinema que está estabelecido, que é feito com apoios, e este cinema muito mais de intervenção. O Adilei tem filmes com o Brasil e a Cidade Formosa, fala do movimento dos sem terra, do movimento sem casa, e portanto ele na prática tem dentro dele, e a Joana, que foi contaminada um bocadinho pelo próprio ambiente do Adilei, eles estão a falar de coisas que conhecem, de ambientes que conhecem, e é um cinema fenomenal do ponto de vista da realização, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista do indivíduo em particular, é muito forte também. Já agora, a palavra fenomenal se calhar também se aplica bem ao Supernatural do George Jackman, né? que a mim faz-me todo o sentido destacar, porque fui colega dele na escola de cinema, e pude acompanhar sempre de perto o percurso dele, sobretudo por causa do Indie Lisboa. Nós estávamos a falar disso há bocado, de filmes que eu já nem me lembrava dele, de escola, que tinham passado no Indie, aqui há muitos anos atrás, faz-nos sentir velhos, mas é muito curioso, e isto tem muito a ver com uma coisa que tu disseste no início, que é, isto mais do que os filmes, às vezes é o olhar que vos interessa, e há realizadores que vão construindo o olhar, e vai-se ver essa construção ao longo dos vários anos do festival, né? Eu diria que o Jorge se enquadra perfeitamente nesta categoria, e não posso deixar de destacar o Supernatural, que é um filme, pelo que eu ouço dizer, ainda não vi, mas seguindo o trabalho dele até agora não é difícil de acreditar, é um filme esfuziante e no mínimo fascinante, não é? É talvez o filme mais inusitado de toda a programação, ou seja, qualquer pessoa que decida ir ver este filme não vai ficar indiferente seguramente ao filme, e nunca viu um filme feito daquela maneira. Em Berlim este ano falava-se muito sobre o que são as potencialidades da imagem, o que é a potencialidade do cinema e por que caminhos é que ele pode tomar. E toda a gente dizia, de uma forma até unânime, que nunca tinham visto o caminho que o Jorge toma. Claro que para nós, que conhecemos um pouco melhor, tínhamos visto o Path Perfect. O Path Perfect é claramente um caminho para onde o Supernatural decidiu pegar e decidiu explorar, expandir até à exaustão. Ou então o A Guest and a Host plus a Ghost, onde já vem esta vontade, na realidade, de fazer uma intervenção de elementos naturais com elementos humanos, que de repente faz... Há qualquer coisa de transformador neste filme que é incrível mesmo. Ok. Sim, eu fico muito curioso. Já agora, passando de um rosto jovem do cinema português, o Jorge, para bom, eu não lhe vou chamar velho, mas já anda cá há mais tempo, né? Rita Azevedo Gomes. Isto é um pormenor, se calhar não é um pormenor, é bastante deliberado, e nesse sentido bastante evidente, mas é uma decisão muito interessante de porem várias gerações a dialogar, mais do que a competir, filmes que dialogam uns com os outros dentro da própria competição nacional. Portanto, vemos um Jorge Jacomo ao lado de um Manel Mozo e de uma Rita Azevedo Gomes, não é? E eu ainda acho que posso dizer, porque acho também é justo dizer isso, sobretudo este ano, que foi particularmente difícil chegar a estes 9 títulos, porque acho que foi a primeira vez que nós tivemos tantos filmes que nós gostávamos e ficaram de fora alguns filmes que nós também gostávamos, e que de certa forma criavam discursos novos e que de certa forma poderiam até apontar para outros caminhos, e que tivemos dificuldade de pensar que o festival tem 11 dias apenas e que o júri precisa de ver um conjunto de filmes, porque o júri da competição nacional também vê as curtas-metragens, tem 4 sessões. E, portanto, na realidade, eu acho que este é o ano onde talvez a competição nacional tenha a sua expressão mais forte dos 19 anos do festival. Ok. Pronto, é a não perder, não é? Exato. Ou seja,
Claro que isto se costuma dizer, né? Não perder, mas eu acho que a competição nacional este ano está muito... É singular, realmente é um ano em que se destaca por variedíssimas razões. Eu falei da Rita Azevedo Gomes, não foi por acaso. Eu acho que é importante... Eu cometi o erro de lhe chamar assim esta velha, quando na verdade o que eu quero é que ela continue a filmar mais do que nunca, né? Portanto, desde o Vingança de uma Mulher, eu já lhe disse isto, acho que desde o Vingança de uma Mulher, houve também uma vingança de uma cineasta que estava há algum tempo escondida e que começou a fazer mais, também por uma questão de democratização do material, provavelmente, mas desde o Vingança de uma Mulher temos visto muito mais o nome da Rita Azevedo Gomes no mapa, nomeadamente no mapa dos festivais internacionais. E não deixa de ser curioso que, tendo a Rita Azevedo Gomes 2 filmes na Cinemateca Portuguesa ainda este mês, portanto um deles é amanhã, a Portuguesa, tem também 2 filmes no Indie Lisboa, o Tri em Mi bemol, na competição nacional, de que acabámos de falar, e também tem uma exibição do seu já estreado, foi no Indie? Não, foi no Doc Lisboa. Foi no Doc Lisboa, o Correspondências, aqui há uns anos, que é de 2016, e que passa no contexto de uma outra secção. Não sei se queres falar um bocadinho sobre esta secção, Imagens da Escrita, né? Ou 5L Program. Sim. Que diz? Sim, não, nós cruzámos aqui há uns anos com o Festival de Literatura Lisboa 5L, que é um festival que foi criado precisamente em 2020, era para ter a sua primeira edição em 2020, por causa de ter sido atribuído o dia 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E nesse sentido foi criado, eles procuraram-nos para começarmos a pensar em conjunto filmes que em cada ano nós pudéssemos refletir em conjunto e em que eram apresentados de uma forma diferente da maior parte dos filmes, ou seja, são normalmente académicos que olham para os filmes e que ao início do filme, durante 15 minutos, eles fazem uma dissertação, poderia ser o início de uma dissertação de mestrado ou de doutoramento, em que vão analisar sob o seu próprio ponto de vista e não tanto como nós, enquanto programadores de cinema, estamos habituados a discutir os filmes. Claro que no caso, quando existem cineastas que vêm acompanhar os filmes, e este ano há o filme do Ivo Ferreira e o filme da Rita Azevedo Gomes, mas no passado também já houve o filme do Tonino Bernardi, que até a Teresa Vilaver tinha feito um filme sobre ele, que vêm acompanhar, e como tal, a pessoa que apresenta, que faz a dissertação sobre o filme, modera uma conversa entre o público e o próprio cineasta no final, o que permite, na realidade, que aquela sessão vai ser formada por 3 coisas, que é a primeira, o pensar de um ponto de vista, o segundo, a própria experiência de espectador enquanto está a ver o filme, e no terceiro, uma confrontação de pontos de vista entre quem disserta, quem faz o filme e quem é o espectador, e esta análise. E então, de repente, em nenhum ano houve a possibilidade de fazer em conjunto, porque em 2020 não aconteceu naquela data, nem o festival acabou por acontecer. Fizemos numa data em setembro, portanto o 5L não existia nessa altura. Depois, no ano seguinte, o 5L aconteceu realmente em maio, mas o Indie aconteceu outra vez em final de agosto. Portanto, fizemos o programa, mas mais uma vez separados, e esta vai ser o primeiro ano em que os dois estamos a acontecer ao mesmo tempo, sendo que o Festival 5L começa precisamente no dia 4 e acaba no dia 8, apanhando então todos os dias há um filme que tem a ver com o complemento deste programa, e são sempre no Cinema Ideal. Mas por outro lado, a coisa curiosa foi, nós já pensamos no 5L enquanto o L de literatura, o L de livraria, o L de língua, e foram pensar nisso nos filmes, como por exemplo este ano pensámos que se calhar esta ideia epistolar de uma carta, e daí o título Imagens de Escrita, poderia ser o fio condutor desta edição conjunta. E portanto foi muito engraçado, por exemplo, começar, isto funciona assim, eles dão títulos de filmes que acham que pode fazer sentido, e nós temos que pensar neles também, quanto estes cineastas podiam estar no Indie, podiam, por outro lado, estes filmes interessam, não interessam, e vamos
propondo outros títulos. E vamos em diálogo construindo o filme. E eu estou particularmente orgulhoso de termos conseguido fazer isto, porque, por exemplo, o filme Love Letter, que é o primeiro filme de uma atriz, sobretudo conhecida por fazer os filmes do Mizoguchi, faz um filme muito bonito que tem a ver com o final da Segunda Guerra Mundial. Havia um conjunto de prostitutas japonesas que conheceram soldados americanos, não sabiam falar a mesma língua, e quando a Segunda Guerra Mundial acaba, elas querem escrever, mas não sabem como. E então contratam um poeta japonês que sabe falar inglês, e então é ele que lhes escreve as cartas do que elas querem dizer aos soldados americanos. E toda a composição, esse filme nunca foi mostrado em Portugal, e vamos mostrar pela primeira vez, e para além disso o filme foi restaurado recentemente, vamos mostrar numa cópia restaurada. Vai ser assim um daqueles momentos, não só do programa 5L, mas vai ser um acontecimento no contexto do próprio festival. Ou podemos ver novamente a Rita numa sessão, tu já mencionaste, mas a Rita Azevedo Gomes vai estar no Indie a estrear o trio numa quinta-feira, vai mostrar o Correspondências numa sexta-feira e vai ter a segunda sessão do trio no sábado. E portanto, a Rita, de quinta a sábado, vai estar presente todos os dias no festival a falar sobre os filmes, a apresentar os filmes, e portanto foi tornar uma embaixadora. Claramente um destaque. E o filme do Hermano Olmi, também o Fidanzati, que é conheço bem. Incrível filme. Não, e deixa-me, agora pronto, eu vim para esta secção não foi por acaso, porque imaginando que nos estamos a dirigir mais à comunidade da FCSH, de estudantes, tem havido, e eu como professor sinto isso, e grande parte disto deve-se a um ótimo trabalho de professores como da Clara Holland, por exemplo. Tem havido uma aproximação muito interessante entre a literatura e o cinema, que vai muito para lá daquela lógica da adaptação dos filmes para a tela, né? Portanto, e pessoas como o José Berto, que também são cá da casa, que ensinam noutros sítios, mas também dão cursos aqui na Nova, ou precisamente foi um orientante da Clara Holland. É com enorme gosto que vejo aqui o nome dele na apresentação deste Love Letter, precisamente. Ou a da Sofia Sequeira, que também é uma aluna cá da casa, precisamente de estudos literários, se não estou em erro, foi minha aluna de História do Cinema, a apresentar um filme que eu sei que nos diz muito por causa do Olmi, que neste caso é Os Noivos, e outros, né? Portanto, a Anabela Moraes do SEC, neste caso da Faculdade de Letras, que eu também conheço bem, ou o Amandio Reis. Portanto, isto são sessões que valem muito, há muito valor acrescentado pelas pessoas que eu vejo aqui com enorme gosto irem lá, né? Dar o seu corpo ao manifesto como palestrantes quase, digamos assim. O Correspondências não quero deixar de dizer que teve uma espécie de efeito em mim quando o vi pela primeira vez no DOC Lisboa. Teve uma espécie de efeito em mim que eu sinto que tem um enorme paralelismo com o efeito do filme do Jorge em Berlim. Portanto, foi um filme que me apresentou imensas possibilidades do que o cinema podia ser. Eu acho que isso é fundamental, né? Quando os filmes escancaram essas portas até canónicas da melhor ideia que nós por vezes temos do cinema. Não queria também deixar de dizer que isto é um ano muito oportuno, então. Eu não conheço este filme e não tinha visto ainda com atenção o Love Letter. É um ano muito oportuno para pensar a redistribuição do cinema japonês no Ocidente, porque foi o ano em que o Miguel Patrício e o Daniel Pereira, da Stone and the Plot, nos trouxeram 3 mestres japoneses desconhecidos numa programação no Cinema City de Alvalade e depois itinerante noutros sítios, mas que foi marcante. Como espectador foi marcante, absolutamente marcante, a iniciativa absolutamente independente deles de conseguirem resgatar mestres japoneses para além dos colossos que nós já conhecemos, né? E aqui, numa perspectiva super pragmática, são filmes não só difíceis de confirmar, como são muito caros. É muito difícil. O Miguel Patrício fala disso, é uma autêntica aventura conseguir chegar lá e conseguir garantir os direitos de exibição. Portanto, este filme que está aqui, né? Este Love Letter, é preciso perceber que acontecimento significa o investimento nesse acontecimento, não é só aparecer. Exatamente. Ok. Pronto, eu diria que esta secção era fundamental de mencionar aqui, mas depois há outras que normalmente são do interesse também dos estudantes e não podemos passar ao lado delas, que são naturalmente a secção Novíssimos e de competição de curtas-metragens, que é só... Bom, há nacional e internacional.
Exatamente. Certo? Há competição por Há internacional e esta portanto, ou seja, o festival também, há aqui uma originalidade que não é apenas nossa, mas não é muito comum festivais que desde o início o formato ou a duração não são importantes para o indie. Nós podemos passar um filme de 9 horas como podemos passar um filme de 1 minuto. Para nós, um filme de 1 minuto tem a mesma dignidade de um filme de 9 horas e há muitos festivais ditos de longas metragens que desprezam quase um pouco o formato da curta-metragem e acham que filmes de 15 minutos são experiências apenas... Prato de entrada, quase. Exatamente, que não têm entrada. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, e eu venho ainda, quando nós criámos o Indie, no meu percurso, eu antes trabalhava num festival de curtas-metragens, que era um festival que já hoje desapareceu, que era o Festival Internacional de Cinema do Algarve, que era um festival que só apresentava curta-metragem, e eu, entretanto, no meio disto, fui programador de curtas-metragens de um festival em Skopje, na Macedónia. Ainda estamos a falar nos anos 90, no final dos anos 90. E nesta sequência, quando criámos o festival, eu pedi, porque os meus colegas, o Nuno Sena vinha da Cinemateca, o Rui Pereira trabalhava com o Paulo Branco no Cinema King, portanto, estavam mais habituados com longas. Eu pedi que, ok, vamos criar um festival, mas então todas as secções têm curtas e têm longas, ou têm médias, o formato não é importante aqui, e temos júris que tanto veem uma coisa como veem outra. E, portanto, desde o início que todas as 6 secções são pontuadas por esta ideia. E, portanto, nós temos uma competição de longas e uma competição de curtas internacional, uma competição nacional de longas e de curtas. A Novíssimos às vezes tem longas, outras vezes não, é mais difícil também ter, mas há anos em que já teve. E, portanto, e mesmo sempre dentro das retrospectivas, nós podemos até pôr primeiro a passar uma longa e no final uma curta, porque aquilo que faz sentido é o diálogo entre os filmes, mais do que se uma curta aparece antes ou depois daquilo que é um formato óbvio. E nós temos vindo a fazer um trabalho desde a primeira edição, acreditamos nós, muito importante para o desenvolvimento de jovens autores que tiveram no Indie a sua estreia. Por exemplo, o Salavisa apresentou o Arena ainda antes de Cannes, apresentou em competição no Indie, estava na competição internacional e na nacional. E no caso ganhou as duas competições. Ganhou, exatamente. E depois, por exemplo, o Carlos Conceição apresentou também o seu primeiro filme no Indie, o Márcio Laranjeira, com o rapaz do carro, ainda. O primeiro do Carlos Conceição O primeiro do Carlos Conceição foi o Carne, exatamente. O Ico Costa, o primeiro filme dele também foi ao Indie, o Jorge Jacome a mesma coisa, ou seja, nós temos tido ao longo dos anos acredito eu, esta capacidade de repente olhar para um conjunto de nomes desconhecidos. Por exemplo, a Leonor Teles apresentou o Roma Cannes, que ainda é o filme de escola dela, também em competição no Indie. A própria Cláudia Varjão, a mesma coisa. Portanto, nós temos aqui um conjunto de realizadores cuja primeira obra foram apresentadas no Indie, e nós temos, de certa forma, conseguido que ao longo dos anos eles voltem recorrentemente ao festival. E sempre a nossa ideia é misturar nomes conhecidos com nomes que ninguém conhece ainda e chamar a atenção para eles misturados no meio das mesmas sessões. Olha, é curiosíssimo estares a dizer isso agora, porque eu ontem, ao preparar uma aula de hoje de cinema português, estava a ler uns catálogos do Panorama, organizado, no caso ciclos organizados pela Inês Chapeta Dias, e as discussões lá eram muito acesas, ou muito interessantes pelo menos, passa a ideia de que foram acesas, e havia uma opinião, houve a certa altura um debate sobre a validade dos filmes de escola, e havia várias opiniões. Uma delas era de que um filme de escola deve ser um filme de escola, deve ser encarado enquanto tal, e as pessoas devem concentrar-se em fazer os filmes de escola na escola e para a escola e depois vão à sua vida. E havia quem tivesse a opinião contrária. Eu diria que o que acabaste de dizer vai precisamente nesse sentido, né? Que tudo bem, os filmes de escola são feitos para a escola ou com um objetivo de aprendizagem específico, mas a verdade é que com o tempo, por exemplo, o Roma Cannes de Leonor Teles, eu esqueci-me completamente que era um filme de escola, porque tem uma dimensão festiva que pede
precisamente por um festival de sala cheia, em que se celebra o formato de curta, inclusive, porque o filme tem é uma espécie de shot de adrenalina. Exatamente. Eu lembro-me de ver o filme numa sessão de curtas do Indie, precisamente, e de ser um filme que levantou a sala, né? Claro. E, portanto, isto ainda de Leonard Teles depois aparecer com o seu filme de partir loiça, a balada de Matraia, estava ali já o cinema dela a germinar em potência. Há bocado falámos da curta de escola do Jorge Jacome, que eu me esqueci que passou no Indie, quando o inverno chega. Exatamente. Pronto, e este ano temos aqui alguém que também vem da escola de cinema, que é um repetente, diria, habitual, já nas andanças do Indie Lisboa e do circuito de festivais nacionais e internacionais, o Pedro Cabeleira, com o Abai Flávio. E não sei se queres destacar algumas, eu sublinhei duas que tenho muita curiosidade de ver. Falcão Nhaga, eu acho que essa foi selecionada para Cannes, certo? Ou seja, nós... Mais um fenómeno parecido com o do Arena, neste Exatamente. caso. O Indie a antecipar os passos do grande certame internacional. Por exemplo, esse filme, nós vimos-lo o ano passado. É um filme com o Velka de Bungué e com a Bia Nunes, são os personagens, isto é uma ficção. E chamou-nos imediatamente a atenção de que havia ali um potencial enorme. Nós mostramos nas screenings o ano passado e, de repente, assim, no Twitter, portanto, foi completamente descontrolou-se, digamos assim, a coisa. No Twitter, alguém que assistiu às screenings disse: o melhor filme de todos, entre longas e curtas-metragens que eu vi, chama-se Mexida de Falcão Nhaga. E nós conhecemos, é um crítico de cinema galego, também é produtor do Luís Patinho, por exemplo, que de repente nós já adorávamos o filme, tanto que pusemos ali, e de repente pensámos, bem, nunca pensámos que de repente isto tivesse este impacto tão forte. E então com ele começámos a perceber melhor o que é que iríamos fazer para o filme. E entretanto, porque sabes que Portugal Filme também é um braço do Indie Lisboa, portanto é a mesma entidade, digamos assim, mas tem responsáveis diferentes e, no caso, eu enquanto presidente da associação, eu dirijo as duas entidades, sendo que, obviamente, os filmes que vão para um lado, há um comitê de seleção que os escolhe e do outro, da Portugal Filme, há um outro acompanhamento que é muito diferente. E nós olhamos para o Mexida e pensamos que este é um filme para tentarmos um grande festival. E tentámos Berlim e o filme não entrou, sendo que houve um feedback positivo, muito positivo, de que o filme tinha um potencial grande também, embora não o tivessem escolhido, e de repente nós pensámos numa experiência que tínhamos feito anteriormente, que o filme Corte do Afonso e do Bernardo Rapazote, foi um filme que passámos há 2 anos, que tinha, no ano da pandemia, sido selecionado para Cannes também, só como não houve festival de Cannes e, portanto, ficou assim até meio esquecido. Na realidade, nós enviámos... Também um filme de escola. Também um filme de escola, é um filme de licenciatura do Conservatório. E então, de repente, foi incrível como nós enviámos o filme e passado uma semana o filme estava selecionado em Cannes. E nós, que já o tínhamos selecionado para o Indie e isto há muito mais tempo, estas coisas são sempre faladas também de maneira que eu disse, não tem problema nenhum, vai ao Indie, já há a história do Salavisa, já há a história do Corto, porque o Corto também foi ao Indie antes de ir a Cannes. E, portanto, há aqui um estabelecimento também, de um certo reconhecimento também do papel do Indie neste contexto internacional, que Cannes aceita que os filmes possam passar cá, ainda dada a proximidade que acontecem entre os dois festivais. E, portanto, na prática, aquilo que eu sinto é que, por exemplo, o Mexida é um filme de escola, mas que ombreia claramente com qualquer um dos outros que aqui estão. E, por exemplo, um filme como O Cemitério Vermelho, de uma espécie de um movimento qualquer que nós descobrimos que há nos Açores, que fazem filmes completamente diferentes dos filmes que se fazem cá, e que o ano passado, o filme que ganhou o prémio do público é um filme açoriano em que o ator é o realizador do filme, que só descobri muito recentemente ao ver a fotografia dele no outro dia. De repente há um movimento qualquer que está a passar nos Açores, que tem a ver com a comédia, que tem a ver com o gore, que tem a ver com o terror. Há qualquer coisa aqui a explodir ali no meio de um contexto muito particular e que eles até, vimos nós a posteriori, eles tweetam pela segunda vez os Açores a conquistar o Indie Lisboa com um filme que é claramente, e aliás é o primeiro filme desta sessão, porque claramente vai ser um filme totalmente inesperado. Isto é um western à portuguesa. Acho que nunca vimos num filme assim também. Sim. Eu não fazia a mínima ideia, mas sei perfeitamente quem são por associação com o Fernando Al,
com quem eu cheguei a fazer filmes, e o Fernando continuou nesta senda do gore, precisamente. Portanto, isto é uma produtora com quem ele trabalhou, se é que não trabalha ainda, e que precisamente lhe apareceram como uma espécie de ovni familiar. Né? Porque estes tipos nos Açores que falam a mesma linguagem que eu, e portanto eu vou pôr isto no mapa já. Claro, porque não estava. Absolutamente. Ou tens aqui um filme como o da Janine, que eu não faço ideia quem ela é, nós nunca tínhamos visto filme nenhum, acho que é um primeiro filme, que é um filme de 26 minutos, uma ficção, e que trabalha a duração muito bem, trabalha o plano muito bem, trabalha a tensão entre várias personagens, numa história que poderia ser uma historieta, e é uma história super bem pensada e que de repente cria qualquer coisa. Gosto muito. Na verdade, este filme, que além da sinopse enquanto te ouvia, da Janine Gonçalves, às vezes os dias, às vezes a vida, fez-me lembrar muito, e até por essa questão da duração do trabalho, do tempo dentro da duração de 26 minutos do filme, fez-me lembrar muito a primeira curta da Andrea Arnold, que se chama Wasp, a Abelha, que é uma curta fantástica, e a Andrea Arnold é uma das realizadoras que estão fora de competição com o seu mais recente filme, que também descobri há bocado, estava aqui no Indie. Sim, portanto, exatamente. Não sei se queres fazer algum destaque para terminarmos de filmes que vão estrear em sala. E fica aqui o apelo, né? Portanto, a sala é muito mais cara do que o preço de bilhete de um filme de festival, e o ambiente também é muito diferente, e portanto não sei se... Não, assim, se nestas sessões queres destacar alguma coisa fora de competição, ou mesmo as outras, as sessões especiais, se queres chamar a atenção para alguma que valha a pena não perder neste contexto. Exatamente. Eu diria que no seu Silvestre fora de competição há assim dois filmes que eu gosto particularmente, que é, aliás, se calhar acrescento 3. Em primeiro lugar, o Coma, do Bertrand Bonello, que é um cineasta que teve já em competição em Cannes, em Berlim, em Veneza, etc., e que faz aqui um chamado filme pequeno, de pandemia, mais uma vez. Ou seja, tal como a Rita, ele pensou: o que é que eu vou fazer agora? Não quero estar parado durante este tempo todo, vou fazer um filme. E chama-se Coma, e é a experiência de uma jovem que, coitada, não pode ir à escola e está em casa como qualquer outra pessoa, teve que ficar em casa durante a pandemia, e é o aborrecimento dela durante este aborrecimento tipo coma em casa, sobre o não fazer nada ou o ter que inventar coisas para fazer. Acresce que esta sessão vai ter, o Bertrand Bonello decidiu que queria vir ao festival e quer acompanhar as duas sessões, e portanto, se vocês olharem, os espectadores, para o mapa, o primeiro filme que efetivamente o festival começa por exibir no contexto da nossa programação é o Coma, às 18 horas no Cinema Ideal. É realmente a primeira sessão do festival, para além do Indie Junior. Depois, eu diria que o Cantan do Pierre, que é conhecido pelo filme o Rubber e outros assim, que eu confesso pessoalmente, dentro do nosso comitê de seleção, há várias pessoas que gostam muito. O Rubber, só para quem não sabe, eu vi esse filme, é um pneu assassino, né? Que eu devo dizer que até no contexto desta produtora que eu tinha com o Fernando Alves, foi um filme muito inspirador, né? Portanto, se um pneu pode ser assassino e aguentar um filme todo, o que é que pode não ser? Então, este Incroyable Maivret é o filme, é a comédia, o filme de comédia que temos este ano, que, digamos assim, que extravasa tudo e mais alguma coisa. É um registro que nunca tínhamos visto o Dupia fazer. E eu não posso contar, porque o filme baseia-se precisamente numa coisa que vamos ver, mas eu posso contar aquilo que acontece até esse momento, que é um casal vai comprar uma casa e o agente imobiliário diz que a casa é interessante, mas eles têm que descer à cave para verem, porque aí realmente é que está a coisa interessante. E todo o filme é feito, nós não sabemos o que é que lá está, ele não diz o que é que está, até que a certa altura, tipo ao minuto 15 ou minuto 18, eles descem realmente a esta cave, e é a coisa mais inusitada que eu alguma vez vi. O filme entra por um caminho que eu nunca tinha visto um filme entrar deste ponto de vista, e eu vi este filme em Berlim e eu só sei que eu estava
a rir a bandeiras despregadas. A sala inteira estava, eu que nem estou propriamente a rir assim, à maluca, eu só me lembro que ia caindo da cadeira porque eu já não aguentava mais com aquilo ainda por cima. Apetece-me contar a toda a gente sobre o que é o filme e não posso porque estraga a experiência. Sim, isso faz lembrar o que... Os filmes não deixaram de ser isso, mas essa experiência pública de transmissão da obrigatoriedade de se ir ver um certo filme é uma coisa que parece já antiga. Eu lembro-me perfeitamente do Sexto Sentido ou do Matrix serem coisas que não se podia contar o final, mas que se tinha que ir ver, não é? Para se ver esse final, para se poder falar do filme depois. É ótimo dares um exemplo de um filme que precisa disso. Claro. Precisa de ser interrompido no seu resumo para poder ser continuado no visionamento. Exatamente, não é? e que aqui nem é o final, ou seja, isto é o ponto, aos 15 minutos o filme dá uma volta que tu tens que aceitar essa volta e tens que reagir de acordo com essa volta. Okay. E pronto. Sim, Não pronto, posso claro. dizer mais. E se calhar o Cal que tu eu queria mencionaste, falar um bocadinho desse filme, sim. Que é mesmo, é um documentário. É um documentário. A mim interessa-me imenso, porque a Andrea Arnold é uma realizadora que eu gosto muito de dar em aulas, sobretudo documentário, porque começa com uma metodologia normalmente associada ao documentário. Essa metodologia quase que poderia levá-la a fazer documentários sobre os assuntos, mas depois acaba por construir um universo ficcional bastante clássico, com uma protagonista ou um protagonista que surgem desse encontro com o local real, nas reperagens. E neste caso é mesmo um documentário, e eu diria que isto é um assunto que vai interessar a muita gente. Eu diria atualmente, que tu estás mais perto da tua primeira versão. Para mim, isto é uma ficção. Pois. No sentido em que a vaca, que é a protagonista do filme, ela de repente, nós emocionamos com ela é a personagem principal do filme. E de repente nós estamos bucolicamente no campo a assistir à vida de uma vaca como podíamos estar a assistir à vida do guardador dessa mesma vaca, mas a protagonista é a vaca. A intimidade que a câmara cria, que a câmara da Andrea Arnold cria com a vaca é de tal forma incrível que é como se nós estivéssemos no estábulo, é como se nós estivéssemos a cantar para ela, a câmara dança com a vaca. Há um filme recente, tem poucos anos, que também é numa quinta, lembra-me lá. Sim, eu estava precisamente a falar isto. Eu não me estou a lembrar o nome do realizador, como é que se chama? É com porcos, no Exatamente, caso, com os porcos, protagonistas. sim. Não me lembro do nome do filme nem do... E uma aluna fez um ótimo trabalho sobre esse filme no outro dia, estive a lê-lo, mas varreu-se-me da cabeça. Exatamente. Mas também havia de repente esta desantropomorfização do olhar em prol de um mergulho sensorial na vida, no dia-a-dia dos animais, né? Exatamente. Eu estava a ler esta sinopse e pensar, pronto, ok, isto é a mesma escola. E a própria colocação da câmara nunca está acima da vaca. Está às vezes abaixo da vaca e olha para cima com respeito para a vaca, ou então está de igual para igual o tempo todo. Eu acho isso muito... É interessante porque, por exemplo, a Chantal Akerman, com o seu Jeanne Dielman, foi um filme revolucionário em muitos aspectos, mas uma das coisas que se notou na opção formal, no olhar dela nesse filme, foi o de ter a câmara sempre ao nível do olhar e à mesma distância da protagonista, né? Que no caso era uma espécie de mãe virtual dela. E o Ozu também podemos ir ao Ozu, à questão da distância da câmara em relação às personagens. E é interessante porque o Jeanne Dielman foi um filme que, entre muitas coisas, ficou conotado com um certo cinema feminista que estaria por ainda explodir, precisamente por causa de opções como estas. Por isso, estamos a ir para além da temática, né? Isto tem a ver com um olhar que constrói o conteúdo. Não há aqui distância entre a forma e o conteúdo, porque o conteúdo é formal nesse sentido. Mas é isso que cineastas como a Andrea Arnold fazem, precisamente porque elas conseguem criar um tipo de cinema que é muito pessoal, é muito delas, mas que ao mesmo tempo, independentemente de ser de uma mulher em particular, se universaliza, exatamente. Sim, eu gosto muito e pronto, acabamos se calhar com essa nota. Olha, eu posso ainda dizer só mais uma coisa. Sim, é que há um filme que há bocado falei que o Incroyable Me Vrai é uma comédia, mas há também uma outra comédia no festival que tem um pretexto, mas só porque é o cineasta que é que o filme é incrível. Chama-se Albufeira, é o filme do António de Macedo.
Da abertura. Da abertura, Sim. que é, eu gosto muito dele, enquanto ser cineasta, acho que ele trilhou um caminho que poucos fizeram e, portanto... É único. É único mesmo. E este Albufeira é um filme muito pouco conhecido dele, é uma curta que foi agora restaurada no âmbito Foi institucional? do programa Filmar. E ele, precisamente, fez o filme, é uma encomenda da região de turismo, na altura ainda não se chamava assim, da região de turismo do Algarve, para promover a terra de Albufeira ao turismo inglês. Sabemos todos hoje o que aconteceu. Pronto. Mas nós vemos a Albufeira primeiro nos anos 60, enquanto uma Vila Branca, que hoje é difícil reconhecer que aquele sítio já foi assim. Mas por outro lado, como só o Macedo sabe fazer, portanto, a protagonista é uma jornalista inglesa que vem com uma fotógrafa e outra acompanhante, não se percebe muito bem, mas estas três mulheres estão vestidas como ícones da moda dos anos 60, que podem sair de uma revista da Vogue naquela altura. E ele acompanha o percurso delas ao jeito de um mockumentary, enquanto elas vão fazer a tal entrevista possível. E o que nós vemos, na realidade, é ele a gozar de uma forma indecente para estas protagonistas, em que, de repente, elas vão filmar pescadores na sua faina. E ela chega a fazer esta pergunta, ela sabe falar português, com pronúncia inglesa, ela pergunta sobre o trabalho, eles explicam no seu algarvio dos anos 60, que é assim muito cerrado, ela não percebe nada do que ele está a dizer, mas ela percebe uma coisa, que é, ele está a dizer que trabalham até de manhã na faina. E o comentário da senhora é: ai, deve ser tão bonito trabalhar num barco e ver o amanhecer todos os dias, com um ar super condescendente, e tu de repente, tipo, dá vontade de bater. Estás a ver, tipo, acorda. Hello, está aí alguém. Sim. Pronto, e o filme é uma coleção de momentos épicos deste género, pois, e de repente em que pois ele cria as condições para poder caricaturizar. Exatamente. Sem dar cana, né? Como se diz, bem, entre aspas, mas isto foi feito no contexto do Estado Novo, né? Exato, e imagina o que é, formalmente o tipo filma, o António Macedo filma debaixo d'água. Há uma cena de ski em que ele está a filmar toda a cena e de repente a câmera entra dentro d'água, é filmado todo um percurso interior e portanto a câmera é incrível. Eu creio que é o Elcio Rocco, o diretor de fotografia, que é um dos grandes diretores que sabia ir para o mar, no Mudar de Vida, por exemplo, do Paulo Costa. Uma grande cena no mar. Sim. E portanto, ou seja, há aqui uma equipa incrível, e este filme de 28 minutos, ao qual fizemos o par com o Zéfiro, que é um dos grandes filmes da história do cinema português, é assim, são assim umas redescobertas, e portanto eu aconselho toda a gente, é uma sessão única também, e como o filme não é visto para aí há 40 anos, eu também acho que pode ser assim uma acabamos, acho que é a melhor maneira de acabar, na verdade, que é chamando a atenção para a sessão de abertura, né, que é esta quinta-feira às 7 horas no Cinema de São Jorge, com estes dois filmes de que acabámos de falar, o Albufeira de António Macedo e o Zéfiro do José Álvaro de Moraes. Só acrescentar que, de facto, o António Macedo é um realizador a estudar até pelos estudantes, porque houve uma aula de cinema portuguesa há pouco tempo aqui, que foi sobre ele, e o balanço para a aula foi o filme do João Monteiro, que veio também como convidado participar na aula, o filme Nos Interstícios da Realidade, ou o cinema de António Macedo. Bom, e é um realizador por redescobrir na história do cinema português, e uma das razões para o redescobrir é precisamente esta capacidade de, dentro dos moldes formatados como um institucional, pôr em marcha um cinema de um absoluto experimentalismo, exatamente como os exemplos que tu acabaste de dar, né? Portanto, criar condições narrativas para poder depois mergulhar com a câmara debaixo d'água ou noutras coisas. Ele chega num filme sobre a caça a antecipar uma espécie de visão drone. Exatamente, sim, ainda sem os drones na altura, naturalmente, mas com um jogo também com o olho do céu de Deus a testemunhar estas cenas, e depois isto já a preparar campo para o seu cinema esotérico, que se viria a desenvolver nos anos 80 mais.
E pronto, o José Álvaro Moraes, que é um dos grandes cineastas do cinema português. Eu também num filme que não vi, infelizmente dou aulas à memória, vou perder mais uma vez estas pequenas pérolas, mas quem se pode baldar que o faça, né? Para aparecer. Claro. Não, mas há uma coisa muito ainda no Macedo. Eu recomendava a leitura de um livro que foi editado, creio eu, no final dos anos 90, pelo Cineclube de Faro, que tem um conjunto de entrevistas com cineastas, portanto, aquilo começa muito mais lá atrás e as últimas entrevistas são o Pedro Costa e a Teresa Vila Verde. E pelo caminho tens uma ao António de Macedo, e em que se fala muito sobre este período dos anos 80, e o Macedo, caso não saibam, era um fenómeno de bilheteira em Portugal. Teve uns fenómenos, né? Era, mas sim, mas em comparação com os outros. E tendo em comparação com os números que os filmes portugueses hoje fazem, então sim, era assim um super fenómeno. Mas é engraçado que ele foi sempre alguém que nunca fazia aquilo que era esperado. E ao mesmo tempo havia uma espécie de... O público estava com ele, e é uma coisa que nem todos os cineastas naquela altura se podiam gabar, mas ao mesmo tempo o público estava com ele, e é quase como se isto fosse uma espécie de uma maldição quase, que os seus filmes acabavam por transportar, e que fazem com que ainda hoje seja preciso reforçar a importância do seu cinema, porque parece que ficou um bocadinho esquecido, e portanto acho que é muito simbólico ter um realizador como ele numa sessão de abertura de um festival que procura o encontro e procura precisamente agitar também alguma coisa, né, nos espectadores, não é só mostrar os filmes de maior qualidade. Eu não queria deixar de ressalvar isto, que foi uma coisa que tu falaste há bocado, que é um festival de cinema anual não mostra só o que foi feito recentemente. Há aqui um trabalho muito cuidado de programação que passa, como tu disseste, por deixar filmes de que se gosta de fora. Deste o exemplo do Berlim, que deixou de fora um filme, falámos há pouco do filme, né, da curta-metragem, da Mexida, de Falcão Nhaga, de um filme ao qual foi reconhecido talento, e pronto, e olha, está em Cannes, não está em Berlim, mas está em Cannes, né? E portanto há aqui um trabalho que deve ser reconhecido da parte de uma equipa muito bem composta e já larga do Indie Lisboa, e portanto o que se passa aqui dentro é um trabalho de cuidado, muito minucioso, objeto a objeto, mas também na relação potencial que esses objetos, os filmes, estabelecem uns com os outros, não só deste ano, mas voltando ao início da nossa conversa, com anos anteriores do festival, não é? Portanto, há aqui uma teia que se vai descendo. Claro, e há uma coisa ainda, falta-me dizer isso, é importante, nós, as retrospectivas do Indie têm também sido um pouco uma ideia de qualquer coisa inesperada. Ou seja, nos últimos anos temos estado orientados para o cinema africano e fizemos o Osman Sembene, que não era muito conhecido cá. O ano passado a Sara Maldoror, parece que de repente nós fizemos aquela retrospectiva, agora está no Porto um programa, o Toby Mayer... Não, e o Sembene foi muito municipais, marcante. Também vai fazer. O Palais de Tóquio fez também, já depois da retrospectiva do Indie, um grande programa da Sara Maldoror, e nós este ano pensámos, ok, andamos por estes territórios, mas agora vamos experimentar uma coisa completamente diferente. E a Doris Wishman é daquelas ideias que aparecem, foi a minha colega Mafalda Mel, que partilha a direção comigo e com o Carlos Ramos, que de repente havia vários nomes e estávamos mais ou menos convencidos, e ela de repente chuta Doris Wishman, e nós, que filmes é que fez? Bom, começamos a pensar, começamos a ver e começamos, ok, isto é o Etude feminino, sendo que muito mais interessante do ponto de vista de só a partir dos anos 50 é que foi possível ir nos Estados Unidos à margem do próprio sistema do estúdio, no final dos anos 40 e início dos anos 50, e uma mulher de repente entrar para filmes que exploravam o erotismo em primeiro lugar, depois que iam à fronteira com o pornográfico, não era fácil ser uma mulher no meio desta gente. Portanto, ela tinha assim umas costas largas para poder aguentar a crítica, e o que é certo é que ela teve sempre uma carreira muito pouco conhecida, e ela foi redescoberta relativamente recentemente na UCLA, cá está, numa universidade,
foi a primeira vez que alguém compilou os trabalhos dela e mostrou enquanto um conjunto de trabalho, e de repente cineastas experimentais como a Peggy West, por exemplo, americana, reconhecidíssima, de repente começou a olhar para este trabalho e começou a teorizar e a falar sobre, e por exemplo é a Peggy West que vem a Lisboa com a Lisa Petrucci, que vem apresentar o trabalho e contextualizá-lo ou recontextualizá-lo. E portanto, neste sentido, por exemplo, Nudes on the Moon é assim uma experiência incrível. São assim, astronautas que descobrem na Lua uma colónia de férias, por exemplo, e é completamente super maluco, mas muito bem feito. E isso também é interessante para nós, não mostrar aqueles cineastas que toda a gente quer fazer, sim. toda a gente já fez, e portanto... E aqui neste caso é em colaboração com a Cinemateca, não é? Sempre. A retrospectiva passa-se nas salas da Cinemateca. E as nossas retrospectivas são sempre pensadas com eles. Portanto, ou seja, vem uma ideia nossa, ou às vezes vem uma ideia deles. Nós, mais uma vez, como no 5L, batemos bolas até perceber o que é que queremos. O programa é fechado em conjunto também, portanto, os títulos que acabam por ser apresentados são vistos pelas duas partes, e no final acaba por ser um programa que ambas as partes reconhecem e ambas as partes o defendem. Ótimo, ok. Pronto, para quem quiser mergulhar neste universo fascinante de Doris Wishman, também pode consultar o programa mensal da Cinemateca, que terá lá as sessões discriminadas. Pronto, é isso, né? Não sei se sendo um live se há a questão de haver perguntas, algo do género, então pronto, depois vemo-nos em diferido, para quem não assistiu em direto, e agradecer ao Miguel, à direção da Nova FCSH por este convite, e desejar a todos que um ótimo Indie Lisboa, corram às bilheteiras antes que abram, porque depois isto, eu estava a falar com o Miguel, explode a partir do dia 28, os pedidos, né, nas bilheteiras, as compras de bilhetes, por isso antecipem-se, ou vejam o programa para tentar perceber, para tentar fazer o vosso percurso, o vosso calendário. Pronto, tivemos aqui um corte de emissão e já estávamos a fechar, mas o Miguel lembrou-se de uma recomendação que não podia deixar de fazer. Vou passar a palavra, que tem a ver com um filme na secção silvestre chamado Detour. Exatamente. Neste momento em que estamos a viver esta questão da guerra na Ucrânia, esta questão de ter filmes russos no festival tem sido muito falada, e no caso o Indie decidiu manter os filmes que já tinha selecionado, porque no seu todo, todos os filmes que nós estamos a passar são de cineastas que não só têm muita dificuldade de filmar na Rússia, como alguns deles estão a ser atualmente perseguidos pelo próprio regime de Putin, e portanto não podem sequer vir ao festival porque não têm autorização para sair do país, mas um deles, do filme Detour, precisamente conseguiu fazer passar um vídeo cá para fora, através de um outro cineasta russo que vem ao festival, para passar a mensagem de que eles estão a ser perseguidos, portanto, e vai haver um manifesto na própria sessão, antes do filme começar, com este vídeo que fizeram, e portanto também recomendamos essa sessão. Okay. Pronto, Miguel, obrigado. E aí em casa, ou em andamento, onde estiverem, apareçam, vemos no Indie. A partir de 28, já sabem. Tchau, tchau. É dia 8. Tchau.